Olá, pessoal. Meu nome é Carlos Cabral e nós vamos para mais uma aula de lógica computacional. Nossa quarta aula. E nós vamos ver o que hoje? Nós vamos ver sobre tabela verdade, certo? Vamos em frente, não vamos perder tempo. Opa, faltou texto aqui. Aí, certo? O que é a tabela verdade? A tabela verdade permite verificar a validade de proposições compostas, observando todas as possíveis combinações de seus componentes, disse Cope Cohen, lá em 2007. Muito bem, meu Deus, como assim? Que diabo de tabela é isso, né? O que a gente está vendo? Vamos começar com a tabela mais à esquerda, com as proposições com uma variável. Eu tenho uma proposição qualquer. Ah, professor, que proposição? Não sei, pouco importa, certo? Ah, o céu é azul, certo? O que for. E eu chamo essa proposição de P, certo? Se o meu P for verdadeiro, deixa eu abrir meu laser. Se o meu P for um verdadeiro, quando eu negar este P, certo? Quando eu fizer não P, olha, o valor disso tem que ser um falso. Certo? E assim, né? Simples, né? Se for verdadeiro, quando for negar vai ser falso. Se for falso originalmente, ao negar ele vai ser um quê? Vai ser um verdadeiro. Certo? O não, ele apenas altera o sentido do meu booleano, altera o sentido do verdadeiro ou falso. É verdadeiro vira falso, é falso vira verdadeiro. Tranquilo. Em proposições com duas variáveis, certo? Eu tenho uma proposição P e eu tenho uma proposição Q, certo? E eu quero fazer um conectivo E, certo? P e Q. Né? Se o meu P for um verdadeiro e o meu Q for um verdadeiro, certo? Se ambas as proposições são verdadeiras, né? O resultado do todo, quando eu faço um E, quando eu faço, né, é um verdadeiro também, né? P e Q o quê? Se P é verdadeiro, e Q é verdadeiro. Né? Repare, ambos têm que ser verdadeiros com esse E, né? Ambos os lados do meu E têm que ser verdade, pro todo ser verdade. Ah, mas P é verdadeiro, só que Q é falso, certo? Vai ser um verdadeiro e falso. O resultado de um verdadeiro e falso, no todo, é um falso, certo? O E, ele precisa que ambos os lados sejam verdade. Um dos lados é falso, o todo é falso. Próxima situação. Ah, P agora é falso, mas Q é verdadeiro. Novamente, tem um falso e um verdadeiro, o resultado do todo vai ser um falso. E por fim, o último caso, P é falso e Q é falso, certo? Ambas as proposições são falsas. Né? Quando eu tenho um E, eu preciso que ambas sejam verdade para o todo ser verdade. Uma delas é falsa, o todo é falso. Ambas são falsas, o todo é falso também, certo? E por fim, P, C, né? Q. Como assim? Né? Se P, então Q. Se P for verdade e Q for verdade, o todo vai ser verdade, certo? Se P, então Q, e o Q é falso e o P é verdade. Se for verdadeiro, então, e a proposição do então é falsa. Né? Aqui, o resultado do todo vai ser um falso, certo? Ele esperava que fosse um verdadeiro esse meu Q, né? O Q ele tem que ser verdade nesse exemplo. Pro todo ser verdade. Se o meu P for falso, meu Q for um verdadeiro, vai ser um verdadeiro. Se ambos forem falso, vai ser verdadeiro também, né? Um pouco confuso à primeira vista, né? A gente teria que ver isso escrito para entender melhor, com exemplos.
E é o que vocês vão fazer mais tarde, certo? Vocês vão tentar pegar essa tabela e transformar ela em uma coisa textual, certo? Para a gente entender o que está acontecendo aqui. Por enquanto, como é que nós estamos? Deixa eu dar uma olhada no chat. Comportamento no chat vai valer nota também, meus caros. Eu posso avaliar vocês da forma que eu quiser. Fiquem atentos, certo? Ah, professor, mas vai ser draconiano. Não importa. Ficou claro o porquê desse cara aqui ser falso? Né? Se P, então Q, certo? E o meu P é verdade e o Q é falso. Né? Essa preposição aqui, meus caros, certo? P, se P, então Q, ela só será verdade, tá? Se sempre que o P for verdade, o Q é verdade também, certo? Quando o P é verdadeiro e o Q é falso, isso quebra a lógica da minha condicional, né? Ele passa a ser, então, falso todo. E se ambos são falsos, a condição ela é satisfeita, certo? Se não isso, então, né? E também, se isso aqui não for verdade, então isso também não é verdade. Isso aqui faz sentido, isso aqui vai retornar para a gente como verdade, isso aqui vai ser lógico, certo? Dois alunos que estão fora de sala. Tudo bem. Não temos problema. Vamos seguir em frente nós mesmos. Por que usar essa tal tabela verdade? Por que usar, então, desta tabela verdade, certo? A tabela verdade, ela testa para a gente todas as possibilidades lógicas, certo? Das nossas combinações. Elas são como calculadoras da lógica, né? E elas são bastante utilizadas em programação, em design de circuitos, em inteligência artificial e em provas matemáticas, inclusive. Onde vejo seu e-mail no Classroom? Boa pergunta. Eu não creio que eu consiga visualizar como aluno. Eu vou colocar o meu e-mail, então, no mural, tá? E daí vocês podem pegar de lá. Não se preocupem com isso. Muito bem, vamos em frente. Por que é útil, então, a gente saber disso? Usar dessa tabela verdade? Porque toda tomada de decisão automática em sistemas, certo? É extremamente comum você ter condicionais na programação, certo? Se isso, faça aquilo, se não, faça esse outro, e assim por diante, certo? Todas essas tomadas de decisões, elas dependem de expressões que são lógicas, que o computador analisa como verdadeira ou falsa para executar certas ações, certo? Vamos em frente, vamos ver a representação de situações reais, né? Se eu não estudar ou não dormir bem, então não saio bem na prova, certo? O que eu tenho aqui? Eu tenho um ou, certo? E eu tenho um se então. Vamos ver o se, vamos ver aqui primeiro o ou, né? Se eu não estudar ou não dormir bem, certo? Se algum desses dois for verdade, então eu não vou me sair bem na prova, certo? Se qualquer um dos dois for verdade, então isto aqui vai ocorrer, certo? Se ambos forem falsos, certo? Então isto aqui não vai ocorrer, certo? Isto aqui não seria lógico,
certo? Eves disse lá em 96 que a linguagem simbólica, lógica, é uma forma precisa de expressar ideias complexas de maneira estruturada, ou seja, utilizar desses conectores, certo? É uma forma precisa de expressar, então, ideias complexas de uma forma que seja estruturada. Vamos fazer este cara aqui, vamos representar ele. Vamos definir nossas variáveis. Primeiro, né? Estudei, né? Vou colocar em P. Dormi bem, vou colocar em Q. E eu vou ter um R, me saí bem na prova. O detalhe é que eu estou negando todos esses três, né? Vamos negar o que precisa ser negado. Não estudei, né? Não P. Não dormi bem, não Q. Não me saí bem na prova, não R. Como que seria a frase usando da simbologia, então? Não P ou não Q, então não R, certo? Não estudei ou não dormi bem, então não me saí bem na prova. Faz sentido isso? Alguma dúvida aqui? Sim, sim. Não? Diga lá, Nicolas. Posso pôr frases abreviadas para funcionar. Você diz, eu quero que rode em código? Você diz? Seria isso? Sim. Boa pergunta. Não conheço linguagens que utilizem dessa sintaxe, certo? Eu sei que tem site, por exemplo, que você consegue jogar essa sintaxe e ele vai entender o que você está querendo dizer, certo? Ele vai criar para você uma tabela verdade, por exemplo, com base nessa sintaxe. Linguagens de programação em si, certo? Eles vão funcionar de forma semelhante, mas com outra linguagem, certo? Vamos até fazer um teste. Eu vou abrir aqui uma ferramenta para escrever código para vocês terem uma noção do que eu vou fazer. Deixa eu abrir aqui. Só para vocês pegarem um gosto. Teste.py. Deixa eu trazer esse cara para cá. Isso aqui é o Visual Studio, onde você pode escrever códigos, certo? Nesse caso aqui, eu vou escrever um código Python, que é aquela representação, certo? Deixa eu só abrir ela aqui. Nós temos certas variáveis. Tem uma variável chamada P, que é o meu estudei. Certo? Eu tenho o Q, que é o meu dormir bem. E eu tenho um R, me sair bem na prova. Só que tem um detalhe, né? Esses caras aqui, nós temos que trabalhar eles como valores booleanos, como verdadeiros ou falsos, certo? Eu vou dizer que estudei é um verdadeiro. Dormi bem é um verdadeiro. Me sair bem na prova vai ser um verdadeiro também. Depois a gente pode mudar alguns valores e testar. Legal? E a nossa frase traduzida estava como?
não P, deixa eu, não P ou não Q, então não R. Vamos transformar isso em código, certo? Primeiro é o C. Nós temos um C, então, certo? Se isto for verdade, então faça isso. Este C em Python seria if, né? Se o quê? Se P ou Q, né? Só que é se não P ou se não Q. Se not P ou not Q. E aqui o nome das variáveis está horrível, certo, meus caros? Nós colocaríamos nomes melhores para programar. Isso aqui você não consegue entender depois de um tempo, certo? Se isto ou isto for verdade, então eu vou pegar esse valor e vou negar, certo? Se isto aqui não for verdade ou isto aqui não for verdade, então isto aqui não vai ser verdade. E eu vou dar um print para esse cara aparecer no terminal. Vamos entender a lógica aqui. Se não P. Eu estudei, certo? Sim. Não P seria o quê? Se eu não estudei. Mas eu estudei. Não P. Se P é verdadeiro, não P é um falso, certo? O que? Dormir bem, verdadeiro. Se eu não dormir bem, note que esse cara vai ser um falso. A questão é que eu estudei e eu dormi bem, certo? Então, eu me saí bem na prova. Não. Eu estudei, só que eu não dormi bem. Este not P, o P só é verdadeiro, not P vai ser um falso. Certo? Este not Q, o Q por si só é falso, not Q vai ser um verdadeiro. Se falso ou verdadeiro, vamos lembrar, o ou, preciso que apenas um dos lados seja verdade, para todo ser verdade. Um dos lados é verdade? Sim. Um dos lados é verdade. Um dos lados sendo verdade, ele vai me dizer o quê? Vai me retornar aqui um falso. Por que este falso? Not R. Né? Me saí bem na prova seria verdade? Eu não me saí bem na prova nesse caso. Me retornou esse verdade com sinal trocado, certo? Esse verdade negado. O contrário de um verdadeiro é um falso. E foi o que ele me retornou. Se eu rodar de volta aqui, novamente, o falso. Professor, mas isso aqui tá confuso, né? De fato, com essas variáveis aqui tá, né? Vamos fazer um outro exemplo. Vamos colocar com nomes de... Vamos trocar o nome dessas variáveis. Estudei. Dormi bem. Me saí bem na prova. Se eu não estudei ou eu não dormi bem, então eu não me saí bem na prova. Certo? Muito mais legível dessa forma, certo? Professor, mas eu estudei e dormi bem. Do contrário, então eu me saí bem na prova. Vamos rodar esse cara aqui no passo a passo.
Vamos ver o que está acontecendo. Estudei é verdadeiro, não dormi bem é falso, certo? E o que eu tenho? Não estudei. Ele vai pegar o estudei e vai trocar o sinal. Era verdadeiro e vira falso. Não dormi bem, vai pegar dormir bem e vai alterar o sinal. Dormir bem era um falso, vai virar o quê? Um verdadeiro. Eu tenho um falso ou um verdadeiro, certo? Estudei é verdadeiro, né? Não dormir bem é falso, ele vai trocar os sinais. Um dos lados do meu ou é verdade? Sim. Sendo verdade, ele vai então, né? Ele vai ter um então, esse cara aqui. Recebendo a prova era verdade, vai dar um falso. E é o que ocorre. Opa. E é o que ocorre aqui, ele me retorna para mim um falso. Perdão só pelo tamanho da tela. Cadê? Me retornou, cadê? Aqui o falso. Ah, mas eu estudei e eu dormi bem. Opa. Eu estudei e eu dormi bem? Então, me retorna um verdadeiro. Eu me saí bem na prova. Faz sentido isso que eu mostrei para vocês? A gente fugiu um pouco do escopo aqui, certo? Para vocês pegarem um pouquinho de gosto de programação, como é que funciona. Tem algum sentido lógico isso aqui ou não? Tem? Muito bem. Legal. Vamos em frente, então vamos voltar lá com o nosso conteúdo. Cadê? Aqui. Temos então um exercício para vocês, certo? Escolha uma frase da vida real, meus caros. Identifiquem 3 proposições, certo? Até 3 variáveis nessa frase e transforme em linguagem simbólica. E em cima disso, construa uma tabela verdade completa, certo? Mãos à obra, meus caros. Em caso de dúvida, me perguntem, por favor. Ah, professor, um exemplo desse negócio, certo? Escolher uma frase da vida real, identificar preposições e transformar em linguagem simbólica. Vamos pensar junto. Ah, se eu estudar... vamos fazer diferente. Eu ia pegar o mesmo que eu fiz, né? Se eu estudar e dormir bem, então vou passar na prova. Isso seria a frase da vida real, certo? Nossas variáveis: estudar, dormir, passar na prova, certo? E você tem que transformar isso em linguagem simbólica e, por fim, montar uma tabela. Tá? Tem sentido? Tá no Classroom, deixa eu pegar o link para vocês. Eu prometi para vocês um exemplo da vida, um exemplo e não fiz, né, meus caros? O que seria uma frase aqui da vida real, por exemplo? Ah, se eu for ao supermercado ou comprar online, então vou ter comida em casa. Quais que são as minhas variáveis, as minhas proposições aqui? Fui ao mercado, certo? For ao mercado. Comprar online. Comida em casa. Tenho comida em casa, certo? Se eu for ao mercado ou eu comprar em casa, então vou ter comida em casa. Né? Se eu for ao mercado ou comprar online, então vou ter comida em casa. Transforme isso, certo? Essa frase em linguagem simbólica, certo? Você vai colocar para cada uma dessas variáveis, essas proposições, você vai atribuir ela uma variável, né? E você vai utilizar dessa variável aqui
na linguagem simbólica, e depois você vai fazer a tabela verdade, certo? Como é que vai ser a tabela verdade para o meu ou? Como é que vai ser a tabela verdade para o meu todo? Ah, se P for verdadeiro, Q for verdadeiro e minha terceira variável for verdadeira, meu R, certo? Ah, mas se um deles for falso e se o outro for falso, e assim por diante. Você vai fazer todas as possíveis combinações entre essas três variáveis, certo? Se todo mundo for verdadeiro, se o primeiro for verdadeiro, o resto for falso. Se o segundo for verdadeiro, o resto for falso. Se o terceiro for verdadeiro, o resto for falso. Né? Se o primeiro for falso, os outros dois forem verdade. E assim por diante. Todas as combinações possíveis vocês vão ter que fazer. Tá? Para montar essa tal dessa tabela verdade. Dúvidas? Me chamem, estou aqui vendo vocês. O que é para fazer? Para fazer o exercício que está aqui na tela. E o link do Classroom já está disponível. Deixa eu passar aqui, deixa eu escrever para vocês então esse exemplo aqui que eu fiz, certo? Algo tipo assim como frase. Você vai ter que identificar ali as proposições, as variáveis, né? Vai colocar em variáveis e vai criar de forma simbólica. E depois vai criar uma tabela verdade em cima dessas variáveis, dessa sua equação simbólica. Dúvidas? Me chamem, estou aqui vendo e ouvindo vocês. Meus caros, a hora que eu vi a hora, já é 11h42, a aula vai até 11h45, certo? Fica como tarefa para casa, então, certo? Tem 2 tarefas de casa nessa aula 4, tá? Por favor, façam, então, ambos. Se vocês não entenderem, me mandem mensagem durante a semana. Eu vou colocar agora meu e-mail lá no mural para vocês entrarem em contato. Ou vocês podem postar direto no mural mesmo, certo? No mais, meus caros, nós ficamos por aqui. Foi um prazer, nos vemos na semana que vem. Até mais!